Bom, então, tendo visto a sessão anterior em que nós definimos o número de Biot, nós agora podemos passar para a sessão que trata de transferência de calor por condução em superfícies estendidas, né? Esse é um tema clássico em condução de calor, porque trata da modelagem matemática de aletas, que são superfícies estendidas amplamente utilizadas para a intensificação de transferência de calor. Na verdade, há livros-texto, né, dedicados exclusivamente à transferência de calor em superfícies estendidas. Porém, aqui, devido ao curto período do nosso curso e ainda mais a forma com que nós precisamos nos concentrar para aplicar todo o conteúdo, eu vou passar bem rapidamente por esse assunto. Na verdade, vou fornecer só para vocês algumas ideias, alguns conceitos gerais com a superfície estendida mais simples possível, que é uma aleta plana, tá? Porém, com esse ferramental básico e com os conceitos, é possível que vocês possam consultar, por exemplo, livros, textos ou literatura mais especializada e poder, em caso de necessidade, entender e prosseguir melhor com esse assunto, né? Inclusive os próprios livros, textos recomendados aqui na disciplina, como o livro do Policarpos e o livro do Arpace, especialmente, tem sessões muito mais aprofundadas e detalhadas acerca desse assunto. Tá? Então, nós temos aqui uma superfície estendida, que nada mais é do que uma protuberância na superfície primária de transferência de calor, no caso, essa parede aqui, onde nós aplicamos, por exemplo, uma condição de contorno de temperatura prescrita, e esse trecho de parede sólida aqui, de superfície estendida, avança para dentro do fluido, né, que permeia aqui todo esse ambiente, certo? Então nós temos aqui uma superfície estendida, um corpo homogêneo, sólido, né? Cujo perfil não é um perfil uniforme, pelo menos nesse desenho, ele tem um formato aproximadamente de cunha aqui, né? Ele se prolonga infinitamente na direção normal ao plano do papel, e nós temos aqui o nosso eixo de coordenadas xy, onde x marca a distância ao longo da superfície estendida da aleta e y a distância na direção transversal. Tá? O comprimento dessa superfície estendida é L, a dimensão da base, né, é delta de B, de subíndice B. Uma hipótese que nós vamos fazer aqui, que permite com que a transferência de calor seja modelada de forma unidimensional na direção x, é o fato de que L vai ser considerado muito maior do que o delta B. Né? Então, isso vai fazer com que a condução de calor seja predominantemente unidimensional. Né? Tá? Porém, isso não quer dizer que não exista transferência de calor na direção transversal, na direção y. Há sim uma transferência de calor muito intensa, né, diga-se de passagem, porém variações de temperatura nessa direção y aqui, elas não são tão importantes, certo? Isso porque nós temos uma área de troca muito grande aqui, né? E principalmente, se nós lembrarmos do número de Biot, a relação entre resistência térmica na direção y dentro do sólido, né, e a resistência térmica devido à convecção aqui no fluido, ela é muito favorável para que a resistência no lado do sólido seja muito pequena frente à resistência térmica no lado do fluido. E isso faz com que a temperatura varie muito pouco naquela direção transversal y, né? Eu quero dizer a temperatura no lado do sólido. Né? Então, o número de Biot associado a essa associação de duas resistências na direção y aqui, uma dentro do sólido, a outra dentro do fluido,
é tal que esse número de BO é bem pequeno, né? Geralmente nós podemos fazer essa suposição, né? Então, de fato, a temperatura T vai ser principalmente função de X, né? Tá? Então, o que mais eu posso dizer aqui, né? Existe um conjunto de hipóteses clássicas em análise de superfícies estendidas que é conhecido como as hipóteses de Murray-Gardner. Então, essas hipóteses são as seguintes. Nós temos um conjunto de 9 hipóteses aqui, né, para estudar transferência de calor em superfícies estendidas. A primeira delas é que a transferência de calor ocorre em regime permanente. A segunda, que nós temos propriedades homogêneas e constantes, principalmente a condutividade térmica desse material sólido metálico aqui, geralmente, né? O coeficiente de transferência de calor ao redor da superfície estendida, né? Esse H aqui, ele é constante, né? A espessura da aleta é pequena se comparada ao seu comprimento, né? O que nós já comentamos. A temperatura na base da aleta é uniforme, não há resistência térmica de contato nessa região aqui, né? Então, se a superfície realmente não for, se a superfície estendida realmente não for uma extensão do mesmo material, se ela for colada de alguma forma ali, ou soldada de alguma forma, não existe resistência de contato. Não há fontes ou sumidouros de calor aqui nessa região, e a transferência de calor através da ponta é muito pequena se comparada à superfície lateral. Então, aqui está a ponta da letra e aqui nós temos a superfície lateral. Geralmente a transferência de calor pela ponta é muito menor que a transferência de calor total na superfície lateral, e isso é claro que é função de uma área de troca muito maior para a superfície lateral. Tá? Então, nessa geometria geral aqui, nós temos que a espessura da aleta, né, ela é variável, ela tem o valor de ΔB na base e um valor bem menor aqui na ponta, e ela varia da seguinte forma, né? Ela é igual a 2 vezes essa função f2 de x aqui, né? Então eu tenho f2 de x aqui em cima menos f2 de x aqui por baixo, claro, somando as duas vai dar 2 vezes f de x, tá? É claro que a nossa análise, primeiramente, ela vai ser feita com uma letra de seção transversal uniforme, né? Então isso vai facilitar bastante do ponto de vista matemático, porque o delta vai ser igual a uma constante que é o próprio delta de B. Tá? Nós temos a seção transversal da aleta AC é igual a 2B vezes F2, onde B é a largura da aleta na direção normal ao plano do papel, né? E essa largura também, geralmente, ela é muito maior do que o delta de B. Né? E a temperatura reduzida, não a temperatura de excesso, ela é T de x, né? A gente já está admitindo que é unidimensional, menos T infinito de x. Então, cabe aqui uma observação, note, né, pela hipótese 5, que é a hipótese de que a espessura da letra é pequena se comparada ao seu comprimento, a temperatura é uma função de x somente, por tudo aquilo que a gente já falou, tá? Uma vez que delta de x é muito menor do que L, e a relação entre as duas resistências, né, o que seria o equivalente ao número de BO naquela direção y transversal, é tal que a resistência de condução na direção y é muito menor do que a resistência de convecção na mesma direção y, fazendo com que essa temperatura seja uniforme na direção y. Tá? Os elementos que levam a essa resistência ser pequena no sólido, por exemplo, a condutividade térmica do sólido ser bastante alta, a espessura da aleta ser bastante baixa, e por aí vai, tá? Então nós já vamos partir desse princípio. E aí tomando essa premissa, né, fazendo essa premissa, a gente já pode aplicar um balanço de energia num volume de controle de espessura dx, certo? Então nós temos nesse volume de controle aqui ao longo, né,
uma fatia tomada ao longo da aleta, um balanço de energia em regime permanente, ou seja, entra uma certa taxa de transferência de calor Q de X aqui, perde-se calor por convecção tanto na superfície inferior quanto na superfície superior e sai uma energia aqui sob a forma de calor Q de X mais dQ de X, de modo que em regime permanente, né, a gente faz tudo que entra é igual ao que sai, então do lado esquerdo do sinal eu tenho tudo que entra, do lado direito do sinal eu tenho tudo que sai, o Q de X corta com Q de X, a perda de calor, uma taxa de perda de calor por convecção é o produto do coeficiente de transferência de calor, lembrando que o tracinho diferencia coeficiente de transferência de calor de entalpia e a bolinha significa que é uma situação de fluxo zero, ou seja, não tem transferência de massa, esse problema, né? A aleta é impermeável, não tem evaporação de qualquer forma, então é um coeficiente de fluxo zero. E aí nós temos maneiras e maneiras e expressões para calcular coeficiente de transferência de calor, né? Então é um problema de convecção, não é um problema de difusão, certo? Então para nós esse H ele é conhecido ou há formas de calculá-lo, tá? E aqui a área, né, P de x, perímetro, vezes o dx e a temperatura em excesso, né, já tomando aqui a liberdade de atribuir o mesmo valor a T e Ts, certo? Então a temperatura é uniforme na direção y, não tem distinção nenhuma, é a mesma temperatura da parede, tá? Então, o que ficou faltando aqui foi o igual a zero, né, nessa expressão aqui, depois eu tenho que consertar ali no caderno, né, mas o que nós temos é um dq dx mais hp de x, t menos t infinito igual a zero, e aplicando-se a lei de Fourier, né, para poder linkar esse fluxo de calor com a diferença de temperatura, ou gradiente de temperatura, nós temos que o Q de x é igual a menos K, área da seção transversal, que por enquanto é função de x, dt dx, certo? E aí com a temperatura reduzida ali, né, T menos T infinito, nós temos a equação diferencial que rege o comportamento do perfil de temperaturas, tá? Então não tem nada de novo aqui. Essa equação é uma equação que tem solução analítica, né, seja para coeficientes constantes, seja até para coeficientes que dependam de x, né, dependendo da função. A aleta pode, por exemplo, não ter a seção transversal constante, então isso vai implicar em soluções mais complexas, mas que para a maioria dos casos, né, há solução analítica, tá? Então é isso que eu estou querendo dizer aqui. Para A e P funções de x, a equação acima toma a forma de uma equação diferencial, chamada equação diferencial de Bessel, né? É uma forma geral, né? O AC pode ser um AC de x, por exemplo, um perfil linear, um perfil parabólico, por aí vai. E essa equação diferencial de Bessel tem, o X está escrito errado aqui também, tá? A solução geral é escrita em termos das chamadas funções de Bessel. As funções de Bessel são funções matemáticas especiais, né? São funções baseadas em séries, né? E há funções de Bessel regulares e funções de Bessel modificadas, né? As funções de Bessel regulares, elas têm um comportamento do tipo oscilação amortecida, enquanto que as funções modificadas têm um comportamento exponencial, certo? E há algumas funções que vão para zero no argumento zero e outras funções que vão para o infinito ou menos infinito no argumento zero, tá? Então, o Policarpus, por exemplo, tem um resumo sobre funções de Bessel, o Arpas também, mas o Policarpus é mais direto ao ponto, que vale a pena dar uma olhada lá, tá? Eu vou tentar fugir ao máximo das soluções por função de Bessel por causa do tempo, tá? Então eu vou fugir de situações que nos levem às soluções por função de Bessel, tá? Então estou chegando aqui nos 15 minutos, pessoal. Eu vou parar aqui o vídeo para poder continuar em outro clipe, tá?